Quando meu amigo disse, ela está morta, ele estava apavorado. Eu nunca havia visto um homem tão assustado em toda a minha vida. O que eu devo fazer? Perguntou ele. Você pode até achar que o que eu fiz em seguida tenha sido algo absurdo, mas corri até a cama e a arranquei de lá. Carregando-a nos ombros, levei-a até a parede e a ergui, firmando o seu corpo contra aquela parede, já que ela estava realmente morta. Olhei firmemente para o seu rosto e disse, em nome de Jesus, eu ordeno que andes. Repentinamente, todo o seu corpo começou a tremer, desde o alto da cabeça até a sola do pé. E continuei, em nome de Jesus, eu te ordeno que andes. Tornei a repetir, em nome de Jesus, ande. E ela andou. A ressurreição de mortos era apenas uma das facetas extraordinárias do ministério de Smith Wigglesworth. Este homem de Deus andou debaixo de tão grande medida de fé que os milagres que aconteceram durante o seu ministério eram coisas de valor secundário. Durante a sua vida, este que um dia havia sido encanador, daria um novo significado à palavra ousadia. Smith Wigglesworth é um exemplo claro que Deus pode fazer de homens simples, poderosos instrumentos em sua mão. A fé de Smith era conhecida como uma fé inabalável e, às vezes, implacável. Ele também era conhecido como sendo possuidor de um grande dom para o ensino, bem como de um grande senso de compaixão, uma característica que produzia incontáveis conversões e milagres em seu ministério, todos os dias. Um outro fato marcante em sua vida é que, após aprender a ler, teve como única fonte de leitura em toda a sua vida o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Smith Wigglesworth nasceu no dia 8 de junho de 1859, na pequena vila de Manston, em Yorkshire, na Inglaterra. Seus pais foram John e Martha Wigglesworth. Quando ele nasceu, o ano de 1859 já estava sendo considerado um ano histórico. O terceiro grande despertar estava acontecendo na América já fazia 2 anos. O general William Booth havia se afastado do sistema tradicional de igrejas para fundar o Exército de Salvação, e a igreja do país de Gales estava orando a Deus por um avivamento, o que veio a ocorrer em 1905, por intermédio de Evan Roberts. Aliás, a história de Evan Roberts e do avivamento no país de Gales já foi contada aqui no canal, recomendo muito que veja depois. Que Smith fosse contado entre os grandes líderes cristãos como o General Booth, na sua época, era algo inimaginável. Contudo, era exatamente isso o que iria acontecer no futuro. A família de Smith era bastante pobre. Seu pai trabalhava muitas horas por dia para sustentar sua esposa, uma filha e 3 filhos. Por isso, o garoto começou a trabalhar com a idade de 6 anos, colhendo nabos em uma plantação da região. O trabalho era pesado e suas pequenas mãos ficavam feridas e inchadas de tanto colher nabos desde a manhã até a noite. Mas isso contribuiu para formar nele uma sólida ética de trabalho, como a de seu pai. Uma ética que implicava trabalhar longas horas, arduamente, pelo ganho a ser obtido. Quando Smith completou 7 anos de idade, foi trabalhar com o pai e um amigo da família na fábrica de tecidos de lã da cidade. Desde então, a vida se tornou um pouco mais fácil para a família Wigglesworth, pois seus rendimentos aumentaram e a comida se tornou um pouco mais abundante. O pai de Smith era um grande amante de pássaros. Teve uma época que ele chegou a ter 16 deles em casa. Sua predileção era pelos cantadores. Dessa forma, o garoto desenvolveu o mesmo interesse do pai pela natureza e estava sempre à procura de ninhos. Às vezes ele capturava pássaros cantadores e os vendia no mercado da cidade, para conseguir algum dinheiro para ajudar no sustento de sua família. Sua avó era uma fervorosa cristã da igreja wesleyana que acreditava no poder de Deus e sempre fazia questão de que Smith fosse à igreja com ela.
E como qualquer garoto da sua idade, ele se sentava e ficava observando os mais velhos baterem palmas, dançarem na presença do Senhor e cantarem canções que falavam sobre o sangue de Cristo. Quando ele completou 8 anos de idade, resolveu que já era hora de participar do louvor, juntamente com os irmãos da igreja. E tão logo ele começou a participar nos cânticos, recebeu uma clara compreensão sobre o novo nascimento e passou a entender o que Jesus havia feito por ele por intermédio de sua morte e ressurreição. Mais tarde, Smith escreveu o seguinte sobre aquela experiência: compreendi que Deus nos ama tanto que tornou a salvação o mais fácil possível. Tudo o que precisamos é simplesmente crer. E ele nunca teve a menor dúvida com relação à sua salvação. O jovem Wigglesworth imediatamente se tornou um ganhador de almas. E a primeira pessoa que ele ganhou para Cristo foi a sua própria mãe. Durante um culto, um dos pastores orou fervorosamente pelos jovens, ali presentes, dentre eles, Smith. Aquele dia acendeu uma forte convicção do pecado em seu coração e ele se sentiu impelido a viver em santidade. A esse respeito declarou: depois da cerimônia de profissão de fé, todos os outros garotos continuaram sua vida de brigas e palavrões, e eu ficava me perguntando o que havia de diferente entre eles e eu. Quando Smith estava com 13 anos, sua família se mudou de Manston Panay, Bradford, onde ele começou a participar ativamente na igreja metodista. Embora não lesse muito bem, ele nunca saía de casa sem levar a sua Bíblia no bolso. Mais tarde, os metodistas planejaram uma reunião especial de pregação, e os jovens foram escolhidos para participar, inclusive Smith. Com 3 semanas para se preparar, o adolescente passou em oração. Quando o dia chegou, ele subiu no púlpito e pregou durante 15 minutos. Ao terminar a sua pregação, ele não se recordava muito bem do que havia dito. Tudo o de que conseguia se lembrar era do incrível zelo que tomou conta dele, ao ouvir os aplausos e os gritos entusiasmados. Depois disso, Smith começou a pregar o evangelho a todas as pessoas que ele encontrava. Entretanto, não conseguia compreender por que tantos pareciam tão desinteressados. Depois, em 1875, o Exército de Salvação iniciou um trabalho em Bradford, e Smith ficou extasiado quando ouviu a novidade. Finalmente, ele poderia se juntar a um grupo que compartilhava do seu desejo pelos perdidos. Assim, quando aquele ministério chegou à sua cidade, Smith se uniu ao grupo e logo aprendeu sobre o poder da oração e de jejum. Naquele tempo, o Exército de Salvação obtinha mais resultados que qualquer outro ministério, especialmente em se tratando de número de convertidos. Muitas vezes, eles tinham reuniões de oração, onde ficavam toda a noite prostrados diante do Senhor. Os primeiros membros do Exército de Salvação tinham grande autoridade espiritual, e isso era perceptível em cada culto que realizavam. Nas reuniões semanais, o grupo se reunia e pedia a Deus pelo menos de 50 a 100 pessoas para o Senhor, sabendo que alcançariam esse número e até mais. Um grande número de pessoas aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador por intermédio daquele ministério ali na cidade de Bradford. Confiando totalmente que o Senhor proveria todas as coisas para ele, Smith decidiu começar o seu ministério. Em 1877, ele foi procurar emprego em uma companhia de serviços hidráulicos. Chegando lá, porém, o dono lhe informou que não havia vagas. Smith agradeceu, se desculpou por estar tomando o seu tempo e se virou para sair. De repente, entretanto, o homem o chamou de volta e lhe disse: "Existe alguma coisa diferente em você. Gostaria que ficasse por aqui." E assim Smith foi contratado. Smith fazia um trabalho tão excelente que em pouco tempo não havia mais trabalho para fazer. Ele trabalhava rápido demais. Então ele decidiu se mudar para Liverpool e usar ali a sua experiência com a hidráulica. Cheio do poder de Deus, ele resolveu começar a trabalhar entre as crianças de rua daquela cidade. Desejoso de ajudá-las, Smith pregou-lhes o evangelho do Senhor Jesus e centenas delas passaram a vir para o galpão no cais, onde ele ministrava. Maltrapilhos e famintos, meninos e meninas vinham até Smith e ele cuidava de cada um. Embora tivesse um bom rendimento financeiro, Smith nunca gastava o seu dinheiro com ele próprio. Em vez disso,
preferia usar todos os seus recursos para vestir e alimentar aquelas crianças. Além do seu ministério com as crianças, Smith e um amigo visitavam hospitais e navios testemunhando de Jesus Cristo para as pessoas ali. Ele dedicava todos os domingos ao jejum e à oração em favor desses trabalhos, e conta-se que sempre havia conversões cada vez que ele pregava. Os irmãos do Exército de Salvação sempre o convidavam para pregar em seus cultos, e enquanto pregava sempre se emocionava muito e chorava diante do público. Embora ele desejasse possuir a eloquência de Charles Spurgeon e de outros grandes pregadores, era o seu quebrantamento que fazia com que centenas de pessoas viessem à frente desejosas de conhecer a Deus. Um dos diferenciais mais marcantes da vida de Smith Wigglesworth foi a sua esposa, Mary Jane Polly Featherstone. Na vida de grandes casais envolvidos com o ministério cristão, parece que quando um é muito vigoroso, o outro deve exercer um papel mais nos bastidores, para poder evitar ao máximo os conflitos. Entretanto, definitivamente esse não era o caso dos Wigglesworth. Polly era igualmente forte, se não mais forte ainda que seu marido, em algumas áreas. Contudo, ela nunca se recusou a ocupar o segundo lugar quando era necessário, e Wigglesworth estava de acordo com a sua maneira de agir. Ele disse o seguinte, a respeito da companheira: tudo o que sou hoje eu devo, pela graça de Deus, à minha preciosa esposa. Polly Featherstone nasceu em uma boa família metodista. Antes de sua conversão, Polly foi em busca de fama e fortuna na cidade de Bradford. Quando chegou ali, arranjou emprego na casa de uma família numerosa. Certo dia, quando estava ali naquela cidade, ouviu gritos e sons de trombetas. Procurando chegar até onde estava o barulho, ficou intrigada com o que viu. Era uma reunião ao ar livre. Naquela época, o Exército de Salvação ainda não era uma organização muito conhecida. Polly pensou, quem são estas pessoas excêntricas? Curiosa, ela seguiu o grupo que foi parar em uma velha e espaçosa construção. Quando os membros daquele exército marcharam para dentro do prédio, ela permaneceu na esquina, com a esperança de que ninguém a tivesse visto ali. Finalmente, vencida pela curiosidade, entrou meio que escondida e sentou-se na parte de cima, na galeria. Naquele dia, quem estava pregando era Gypsy Tilly Smith, irmã do famoso evangelista Gypsy Rodney Smith. Literalmente despejando sua ardente mensagem sobre as pessoas, pregou a salvação por intermédio do sangue de Jesus. Polly foi profundamente tocada por aquelas palavras e, compreendendo a sua condição de perdida, saiu da galeria, dirigiu-se até a parte da frente do salão e caiu de joelhos. Ela recusou a oração de qualquer um dos ajudantes que estavam ali até que, finalmente, Tilly Smith abriu caminho em direção ao lugar onde ela estava, vindo ao seu encontro para orar com ela. Com a luz de Cristo aquecendo o seu coração, Polly levantou-se de um salto, tirou suas luvas, atirou-as para cima e gritou: Aleluia! Está feito! Sentado entre os presentes, não muito longe de onde ela estava, um jovem olhava atentamente para Polly. Esse jovem, mais tarde, se tornaria o seu futuro marido e companheiro de destino, Smith Wigglesworth. Polly e Smith Wigglesworth se casaram em 1882, ela com 28 anos, ele um ano mais velho. Nessa época, ele estava muito satisfeito com o seu trabalho no setor hidráulico e encorajou sua esposa a continuar o seu ministério evangelístico, que havia começado no Exército da Salvação. Contudo, ele sentia um peso no coração por certa área da cidade de Bradford, onde não havia igreja. Por isso, o casal alugou um pequeno local e abriu as suas portas para a realização de reuniões ali. Deram o nome de Missão da Rua Bradford. Em 30 anos de casados, os Wigglesworth tiveram uma filha, Alice, e 4 filhos, Seth, Harold, Ernest e George, que veio a falecer no ano de 1915. Antes do nascimento de cada um dos seus filhos, os Wigglesworth oravam, consagrando-os a Deus, para que fossem servos do Senhor.
O inverno de 1884 foi muito rigoroso em Bradford, e por isso, os encanadores estavam sendo muito requisitados. Smith não apenas trabalhou duro durante toda aquela estação, como também continuou ocupado por mais uns 2 anos, consertando os estragos causados pelas complicações daquele inverno. Durante aqueles dias de muito trabalho e grande prosperidade, a frequência de Smith à igreja foi diminuindo rapidamente, e o seu coração começou a esfriar-se com relação às coisas de Deus. Entretanto, enquanto seu interesse pela obra do Senhor diminuía, o de Polly crescia a cada dia, e o seu zelo por Deus e por uma vida de oração nunca vacilaram. Sua consistência e diligência na obra de Deus faziam com que a falta de interesse de Smith se tornasse ainda mais evidente. E isso fez com que ele passasse a ficar irritado com a simples presença da esposa. Certa noite, Polly voltou da igreja um pouco mais tarde do que o costume. Por isso, tão logo ela entrou em casa, Smith disse-lhe: "Eu sou o chefe desta casa e não vou permitir que você volte tão tarde desse jeito." Ao que Polly retrucou na mesma hora: "Sei que você é o meu marido, mas Cristo é o meu dono." Então, profundamente irritado, Smith abriu a porta dos fundos, empurrou-a para fora de casa e trancou a porta atrás dela. Contudo, tão aborrecido ele estava com ela que se esqueceu de trancar a porta principal. Ela simplesmente deu a volta até a frente da casa e entrou, dando gargalhadas. Na verdade, ela riu tanto que Smith finalmente desistiu e começou a rir também. E enquanto ele estava rindo, sentiu que deveria passar uns 10 dias em jejum e oração, buscando a presença do Senhor. Em desespero e profundamente arrependido, encontrou o caminho da restauração. Por volta do final dos anos de 1890, Smith viajou para Leeds com o propósito de comprar material para o seu negócio na área de hidráulica. Enquanto ele estava naquela cidade, visitou uma igreja. Smith entrou, sentou, e ali pode notar que algumas curas aconteceram. Bom, aqui eu preciso fazer uma pausa. Eu sei que muitos cristãos são cessacionistas, ou seja, creem que os dons cessaram na era apostólica. E muitos também se sentem incomodados com muito charlatanismo dentro das igrejas, com falso fogo e falsas curas. O objetivo aqui não é sensacionalizar, tampouco apresentar fatos que não sejam verídicos. Mais uma vez, esses eventos foram narrados por fontes que investigaram minuciosamente o ministério e a vida de Wigglesworth. E eu sinceramente acredito que Deus possa curar e realizar outros milagres, mas sempre com um propósito central: a salvação de almas. Continuando, a primeira experiência pessoal de Smith com cura divina aconteceu no início dos anos de 1900. Desde a sua infância, ele sofria com um problema de hemorroidas que o incomodava muito. Certo dia, um ministro do Evangelho que estava visitando a família orou por Smith e declarou em fé que ele seria curado dessa enfermidade. Até então, todos os dias, Smith tinha de fazer banhos de assento com sais medicinais. Entretanto, convencido de que era a vontade de Deus curá-lo, parou com esse procedimento. Não demorou muito, ele descobriu que estava completamente curado e nunca mais sofreu com aquele problema. Não demorou muito e Smith teve de enfrentar o seu primeiro grande desafio. Era uma questão de vida ou morte. A esposa de um amigo muito querido estava tão doente que os médicos acreditavam que ela não passaria daquela noite. O amigo de Smith disse-lhe que não tinha fé para que a esposa fosse curada. Uma profunda compaixão encheu o coração de Smith e ele decidiu que iria fazer de tudo para ajudar aquela família. Assim, foi procurar um pastor que estava abrindo uma pequena igreja em Bradford e perguntou-lhe se ele poderia ir orar por aquela senhora. Mas o ministro se recusou. Então ele foi em busca de um amigo, muito conhecido por suas orações fervorosas. O amigo concordou em ir com ele, e assim, os dois seguiram para a casa da enferma. Smith sentiu-se encorajado por ter alguém com ele e pediu ao amigo que começasse a orar tão logo entrasse na casa. Ao ver o estado de total fraqueza em que a senhora se encontrava, ele atendeu imediatamente ao pedido de Smith e começou a orar, mas não como Smith esperava. Em sua oração, o homem começou a pedir pela família que ficaria enlutada.
e continuou nesse tom negativo até que Smith pediu que ele parasse de orar. Pensando que o pior já havia passado, Wigglesworth pediu ao marido da enferma que orasse também, mas a oração dele seguiu o mesmo tom desalentador da anterior. Finalmente, quando Smith já não estava aguentando mais aquilo, gritou tão alto que podia ser ouvido lá da rua: "Senhor, faça-o calar!" E o esposo se calou. Então Smith pegou um vidro de óleo que sempre trazia em seu bolso e derramou todo o seu conteúdo sobre o corpo da mulher, orando em nome de Jesus. Depois, em pé na cabeceira da cama, ele teve a sua primeira visão. Ele disse: "Repentinamente o Senhor Jesus apareceu e mantive os meus olhos fixos nele, e ele me deu um daqueles sorrisos bondosos. Eu nunca me esquecerei daquela visão, a visão daquele sorriso terno e doce." Alguns momentos depois que a visão desapareceu, a mulher sentou-se na cama, cheia de nova vida. Ela teve muitos filhos e viveu mais tempo que o próprio marido. Smith desenvolveu o hábito de orar e jejuar. Logo, muitas pessoas passaram a se inspirar em sua vida, e assim, ele passou a receber muitos pedidos de oração e convite para pregar. Smith atendia a todos os pedidos que podia. Por conta dessa crescente demanda em seu ministério, Smith logo viu seu trabalho de encanador entrar em declínio. Afinal, ele tinha de sair de sua cidade tantas vezes que seus clientes acabavam tendo de chamar um outro profissional para fazer o serviço. Cada vez que ele retornava à sua cidade, havia menos serviço para ele fazer. Certa vez, quando ele retornou de uma conferência, viu que a maioria de seus clientes havia procurado outro profissional para fazer o serviço de que estavam precisando. Entretanto, houve uma viúva que não conseguiu ninguém para ajudá-la. Por isso, quando ele chegou, dirigiu-se imediatamente para a casa dela, fez os consertos necessários e também consertou o telhado que estava danificado. Quando ela lhe perguntou quanto era o preço do seu trabalho, Smith respondeu: "A senhora não me deve nada. Isso vai ser a minha oferta ao Senhor pelo meu último trabalho como encanador." Depois dessa declaração, ele quitou suas dívidas, fechou seu negócio e começou um ministério de tempo integral. Ele acreditava que, apesar das histórias de pobreza que havia ouvido, Deus supriria abundantemente as suas necessidades. Bastava apenas servir ao Senhor fielmente. Assim, confiante em sua parceria com Deus, Smith estipulou uma condição: "A sola dos meus sapatos nunca serão um motivo de vergonha, e eu nunca terei de usar calças rasgadas nos joelhos. Se uma dessas coisas acontecerem comigo, avisei ao Senhor que voltarei a trabalhar como encanador." Deus nunca deixou de suprir todas as necessidades de Smith, e ele nunca mais voltou a trabalhar como encanador. Uma das maiores tristezas da vida de Wigglesworth estava prestes a acontecer. Certo dia, enquanto estava na estação de trem, esperando o momento de viajar para a Escócia, Smith recebeu uma notícia devastadora. Polly havia tido um ataque do coração enquanto voltava da missão da rua Bowland. Embora tivesse voltado o mais rápido que pôde para o lado de sua esposa, quando Smith chegou, viu que o espírito de sua companheira já havia partido para estar com o Senhor. Polly Wigglesworth serviu a Deus até o seu último dia de vida, que foi 1º de janeiro de 1913. Dizem que após a sua morte, Smith pediu a Deus que lhe concedesse porção dobrada do Espírito Santo. E daquele momento em diante, seu ministério tornou-se ainda mais cheio de poder. Certa vez, enquanto Smith conduzia um culto na Califórnia, trouxeram-lhe um homem com câncer terminal. Ele estava tão perto da morte que o médico que o assistia o acompanhou para monitorar seus sinais vitais. Smith Wigglesworth, com sua natureza impetuosa, perguntou ao médico: "O que está acontecendo?" O doutor respondeu: "Ele está morrendo de câncer." Sem hesitar, Smith bateu no estômago do homem com tanta força que ele desmaiou. O médico rapidamente o atendeu e gritou: "Ele está morto! Você o matou! A família exigirá explicações." Smith Wigglesworth respondeu: "Ele está curado." E, sem se preocupar, continuou orando por outras pessoas no culto. 10 minutos depois, o homem, ainda com sua roupa de hospital, caminhou pelo corredor, totalmente curado.
Isso não impressionou Smith nem um pouco. O Ministério Internacional de Smith começou em 1914 e, em 1920, estava a pleno vapor. Ele pregou nos Estados Unidos e também na Europa e África do Sul. Wigglesworth amava a palavra de Deus e era muito disciplinado no estudo dela. Ele nunca se considerava totalmente vestido e pronto para sair, a menos que estivesse carregando a Bíblia. Enquanto outros liam novelas, livros ou jornais, ele lia as Escrituras. Aliás, é relatado que ele nunca leu nenhum outro livro, além da própria Bíblia. Ele sequer se levantava da mesa de um amigo sem antes ler o que ele chamava de uma pequena porção do livro dos livros. Embora o próprio Wigglesworth tenha visto muitas curas e milagres acontecerem, ele mesmo quase não experimentou tais milagres. E antes de continuar, eu preciso me antecipar a pessoas que comentarão ou pensarão o seguinte: como pode um homem que realizou e viu inúmeras curas e até ressurreição de mortos não obter tal benefício para si mesmo? E a resposta é mais simples do que parece. Vejamos os apóstolos de Jesus. Houve, porventura, uma era na história da igreja em que tantos milagres, sinais e maravilhas foram realizados. Quantos milagres de cura ou quais grandes benefícios esses homens colheram e foram relatados na Bíblia? Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. De novo, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Deus faz isso para que esses homens nunca dependam de si mesmos e nunca se gloriem de seus feitos, além de moldar o caráter do homem através do sofrimento. Agora, continuando. Em 1930, quando estava perto de completar 70 anos de idade, Smith estava passando por uma grande luta com uma dor terrível. Ele orou ao Senhor pedindo que o livrasse daquela angústia, mas isso não aconteceu. Então decidiu ir ao médico que, após tirar algumas radiografias, disse que Smith estava com um problema muito sério de pedras nos rins e em estágio bastante avançado. A cirurgia seria a sua única esperança e que, de acordo com o médico, se ele continuasse com aquelas dores, não viveria muito tempo. Diante de tal diagnóstico, ele respondeu: Doutor, o Deus que fez o meu corpo é o único que tem o poder de curá-lo. Enquanto eu viver, nenhuma faca vai cortá-lo. Bom, aqui mais uma vez, eu preciso tecer minha opinião. Eu realmente acredito que Deus possa curar uma pessoa, se essa for sua vontade. E também acredito que Deus concedeu sabedoria suficiente às pessoas para estudarem sobre as doenças. E não vejo problema. Se algum cristão fiel e verdadeiro precisar fazer uso de remédio, ou mesmo cirurgias, mas de novo, isso não descredibiliza o ministério de Smith Wigglesworth, pois, como já dito anteriormente, sua fé era muitas vezes implacável, ainda que isso lhe custasse sua própria saúde, e em muitos casos ele triunfou maravilhosamente. Há relatos registrados de que Smith tenha realizado 14 ressurreições, e em números não oficiais, até 23 ressurreições, e inúmeras curas, além de ter pregado o Evangelho com amor e misericórdia durante todo o seu ministério, uma das grandes características em sua vida. Smith Wigglesworth faleceu no dia 12 de março de 1947. Ele reclinou a cabeça e, aparentemente sem dor, partiu para estar com o Senhor.